Bom dia, estimados amigos paroquianos. Neste amanhecer, segunda-feira, de 19, temos a graça e a oportunidade de refletir sobre o Santo Evangelho de hoje, que é João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Depois que saciaram 5.000 homens, seus discípulos viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido com ela com os discípulos, mas que tinham eles partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido os pães e depois o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. O caminho que nós fazemos com o Senhor Jesus é primeiramente saber escutar. Saber escutar. Mas escutar Jesus com um coração sincero, desinteressado, buscando receber dele toda a sabedoria que pode fazer bem a diferença em nossa vida. Por isso que Jesus talvez se decepcione com a multidão que busca não por ter entendido suas palavras, mas por causa de ter comido o pão e ficar satisfeito. Aqui está uma grande chamada de atenção para nós. Nós buscamos Jesus somente quando nós precisamos de algo. Buscar Jesus quando só precisamos de algo. Por isso que Jesus está meio decepcionado com a multidão, porque não escutou a sua palavra, mas estava lá porque eles receberam o pão. Buscam Jesus porque ele dá o pão, não porque reconhecem que ele é o Messias. E é nesse sentido que nós estamos convidados hoje na liturgia a dar um passo maior na nossa fé. Dar um passo maior na nossa fé. Lutemos para que Jesus seja o alimento da nossa família e não interesse. Não interesse. Ou seja, eu vou buscar Jesus porque eu preciso disso ou daquilo. Então, a nossa vida. O que é a nossa vida se nós não levantar cedo para trabalhar e voltar para casa no final do dia para poder ganhar o pão de cada dia? O pão cotidiano para alimentar a nós, os filhos, nossa família. É por isso que nossos pais e mães trabalham hoje. O esforço humano para colocar o pão dentro de casa. O pão que o próprio Senhor disse que é os nossos pais no paraíso, o pão ganhado com o suor do rosto. E ainda intriga muitas pessoas que não querem trabalhar. Então, é preciso ter consciência que ao mesmo tempo a serenidade da vida para entender que a vida não se resume na luta pelo pão de cada dia. Não é isso. É que não falte. Mas muitas vezes o trabalho, o esforço humano, ele toma lugar daquilo que é a gratuidade, daquilo que é a graça. Onde não luta pelo pão diário, mas por algo sempre a mais. Então, não podemos deixar de anunciar aquilo que Cristo está nos anunciando. É necessário trabalhar, buscar o pão cotidiano para que não falte o alimento, não falte o necessário, o importante dentro das nossas casas. É importante também dizer que não podemos viver somente em função de trabalhar,
Não podemos viver somente em função de ter o pão dentro da nossa casa, ter o alimento, mas ter nossas necessidades satisfeitas e saciadas com o fruto do nosso trabalho. Por isso, não cansemos de nos esforçar para que Jesus seja o alimento da nossa casa e da nossa vida. O tanto quão eu luto para ganhar o meu pão diário, financeiramente, o quanto tão eu luto também pela minha vida espiritual levar Jesus Eucarístico à minha família. Qual é o meu esforço para isso? Então, Jesus fica decepcionado porque a multidão dá jeito de procurar Jesus por causa do pão. Não porque ele é o Messias. Não porque escutaram ele. Então, é preciso saber que nós precisamos fazer a nossa parte. Sim. Agora, imagine se nós chegarmos ao fim de nossa vida e olharmos para tudo que nós fizemos e dizer, só trabalhamos, nos cansamos, e como é que está a minha vida em Deus? Qual é o pão que dá sentido à minha vida? É a Eucaristia? Gente, nós temos essa riqueza como igreja e não podemos dispensá-la. Precisamos trabalhar, sim. Alimentar, sim. Mas nós temos que hoje olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o pão verdadeiro, a Sua palavra, o seu caminhar, o seu testemunho, reconhecer o Senhor e Salvador nosso. Este é o segredo do Evangelho de hoje. Alimentar as nossas famílias, os nossos filhos, com a vida em Jesus, pela palavra viva, com o pão vivo na Eucaristia, que nos dá a cada dia. Jesus faz isso cada dia. Isso você faz no nosso dia a dia, onde nós nos alimentamos da palavra, a nossa oração, e colocamos na presença do bom Deus. Não permita que nossas famílias só estejam voltadas ao entorno da mesa. Na verdade, hoje é dificilmente até fazer refeição junto diante da realidade atual. Mas, assim como eu me reúno com a minha família para um churrasco, para uma festa, permita-se se reunir a sua família para buscar a maior festa das festas, que é a Santa Eucaristia, a Santa Missa. Esforce-se, pelo menos, em colocar força na nossa luta, em colocar Jesus em nossas casas. É manter esse esforço, confiar, esperar, não nos cansar de buscar que Jesus seja alimento na nossa casa e na família, porque à medida que nós deixamos de alimentar a nossa vida em Deus espiritual, o inimigo vai entrando em nossos lares e vai bagunçando casas e corações, destruindo tantos sonhos que Deus plantou em nossas vidas. Ai, padre, não tá legal lá em casa. Não tô bem com meu marido, não tá legal meus filhos. Tem levado Jesus para casa? Tem feito a sua parte? Essa é a nossa missão, levar Deus. Esforçar para levar Jesus. Então, nós não podemos fazer corpo mole, né? A tendência do cansaço, do desânimo, né? Das depressões da vida, a gente vai se esmorecendo, né? A gente deixa de rezar em família, deixa de ir à missa. E aqui Deus vai perdendo espaço aos nossos lares, vai perdendo lugar. E Jesus tem perdido lugar em nossas casas, para a TV, para a internet, para grandes festas e encontros. E Ele tem impedido o quê? Jesus tem perdido lugar nessas casas por causa das diversões, das distrações da nossa vida. E aqui a nossa vida aparentemente ela é alegre, ela é feliz. Aparentemente está tudo bem. Mas quando nós nos encontrarmos conosco mesmos, com os desafios da nossa vida, aí a gente vai sentir um vazio, porque nós estamos longe da palavra,
longe da Eucaristia. Porque eu só busco Jesus por causa do pão. Então que Jesus hoje nos ajude em nos dê esse chacoalhão, esse puxão de orelha. Buscar Jesus não por causa do pão, mas porque Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Temos a nossa obrigação como cidadão: levantar, trabalhar e dar o sustento. Sim, mas a outra missão é trabalhar e buscar Jesus e se colocar em oração. Como diz o Evangelho, não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. E é isso que a gente vai ver, isso. Perguntamos para a nossa vida, para o nosso coração, como que está a minha intimidade com o Senhor Deus? Pergunte-se, como você está? Como é que está o teu coração? Está bem? Tem buscado Jesus por quê? Pergunte-se, eu tenho buscado Jesus por quê? Faz um exame de consciência. É bom a gente refletir. O Evangelho de hoje está punk para a gente dizer: Jesus, muitas vezes eu só tenho buscado o Senhor porque eu preciso do pão, porque eu preciso de alguma graça, porque eu preciso de algum sacramento, aí eu vou à missa, eu vou à igreja. Mas senão eu não faço um caminho com Jesus. Se nós cristãos, eu estou falando para católicos, se nós cristãos compreendêssemos o tesouro que nós temos na Santa Eucaristia, nós morreríamos de amor por ela. Morreríamos de amor por ela. Onde tem que sentir saudade de Deus. Saudade de Deus. Reflita. Faz bem. Deus abençoe você. Um bom e abençoado dia.